delegação do Grêmio desembarcou aqui em Cuiabá, na capital do Mato Grosso, e está concentrada para o compromisso deste domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Na partida, o time apresentou desfalques em sua delegação. Atletas que estavam em recuperação no departamento médico acabaram ficando em Porto Alegre. Adriel, que tem problemas disciplinares, também ficou em Porto Alegre, mas a direção deu uma outra explicação de maneira oficial. Quem também não veio aqui para Cuiabá foram os principais dirigentes do Grêmio, o presidente Alberto Guerra e o vice de futebol Paulo Calef. Com isso, poucas explicações a respeito do afastamento de Adriel, também relacionado aos acontecimentos recentes. O Grêmio integrou no time principal o volante Ronald, que foi convocado para o Mundial Sub-20 e por isso também não viajou aqui para o Mato Grosso. Renato tem dúvidas na equipe que jogará neste domingo. Dúvidas principalmente do meio para frente. E a grande questão, onde colocar Bitelo? Este é o diário do Grêmio KTO, direto de Cuiabá, do sábado 29 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Grêmio aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário tricolor ao longo deste sábado. Falo daqui, direto da concentração do Grêmio, onde a equipe está concentrada para o compromisso deste domingo contra o Cuiabá, compromisso do qual eu, Taigor Jank, estarei direto da Arena Pantanal acompanhando absolutamente tudo. Por isso, agora eu e o Matheus Dávila de novo a gente fez aquela inversão. Estou cuidando do Grêmio, o Matheus Dávila em Porto Alegre está cuidando de tudo do Internacional, beleza? Quero começar falando sobre o treinamento do Grêmio, que foi com os portões fechados nesta manhã no CT Presidente Luiz Carvalho. E a gente teve, ainda que com os portões fechados, algumas notícias importantes dessa atividade. Por exemplo, PP treinou com bola e já está avançando a passos largos para a sua recuperação. Reinaldo também treinou e deve, em um futuro próximo, também estar já à disposição de Renato. Assim como Felipe Carbacho, que também treinou normalmente, até se cogitou a possibilidade do Carbacho vir, mas ele acabou ficando em Porto Alegre e treinou, deve ser um reforço para o Renato ao longo dos próximos jogos, se recuperando da pubalgia que tem. A grande questão é que mesmo com esses jogadores, eles participando da atividade desta manhã no CT Presidente Luiz Carvalho, a gente já havia tido acesso à lista de relacionados do Grêmio, que não teria nem PP, não teria Reinaldo, não teria Carbacho. E além disso, não teria também Adriel, que está fora, e a gente imagina e sabe quais são os reais motivos do Adriel estar fora. O Grêmio não gostou nada da postura do Adriel relacionada àquele soco, aquele tapa na porta do vestiário depois da partida contra a equipe do ABC. E por isso ele está fora da lista, afastado. Não foi relacionado para o confronto de domingo contra a equipe do Cuiabá. A lista de relacionados, a gente já falou aqui, mas o grande ponto e que chamou a atenção, aí no desembarque do Grêmio, quando a gente ficou de fato com a confirmação de que o Adriel não veio, foi para a explicação oficial do Grêmio de o porquê o Adriel não viajou. O Grêmio alega que o Adriel está passando por um revezamento, tá? E que ele não viajou porque quem viajou foi Felipe Schaibk, que será o goleiro reserva do Grêmio neste domingo, já que o Gabriel Grando ele será o titular. Essa é a justificativa oficial do Grêmio de por que o Adriel não veio, tá? Mas a gente sabe que nos bastidores tem muito mais do que um simples revezamento entre Adriel e Felipe Schaibk, mas foi a explicação que o Grêmio deu. Mas vamos seguir e vamos aos fatos, tá? Porque não foi só o Adriel que acabou ficando em Porto Alegre. A gente queria, de um dirigente, uma palavra oficial sobre esse afastamento do Adriel. E essa palavra ele não veio, porque os principais dirigentes do Grêmio ficaram em Porto Alegre. Tanto o presidente Alberto Guerra não está aqui em Cuiabá, como o vice de futebol, Paulo Calef, também não está aqui em Cuiabá. Eu vi muita gente perguntando, tá, eles são obrigados a ir? Assim, não são obrigados, mas toda vez que o clube viaja, que a equipe viaja, é necessário ter um dirigente de alto escalão como chefe da delegação, para ser o responsável por tudo, para acompanhar de perto absolutamente tudo, e dessa vez o Grêmio não tem o seu presidente e o seu vice-presidente de futebol. Os dirigentes que estão aqui em Cuiabá são o diretor de futebol, Antônio Brum, e o diretor executivo de futebol, que é o Luiz Wagner Vivian,
que, convenhamos, não são dirigentes que têm palavra muito forte, não estão, por exemplo, acostumados a dar entrevistas coletivas. Então, até por isso, nenhum dirigente do Grêmio falou aqui no saguão, não abordou o assunto Adriel, não abordou os outros assuntos, tá? E a gente não tem nenhuma explicação mais razoável a respeito da ausência desses dois dirigentes. O que o Grêmio disse é que tanto Alberto Guerra como Paulo Calef tiveram compromissos pessoais nesse fim de semana em Porto Alegre, o que obviamente a gente entende, mas chama a atenção o fato da delegação aqui em Cuiabá, em um jogo importante do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio tem os seus problemas e suas crises para resolver, em especial envolvendo o Adriel, que era o goleiro titular há até pouco tempo, essa delegação seja chefiada pelo Antônio Brum e pelo Luiz Wagner Vivian, que são o diretor e diretor executivo de futebol do Grêmio, respectivamente. Tá? Chama a atenção e é a primeira vez, por exemplo, nessa temporada que o Grêmio viaja sem a presença dos dois, do Alberto Guerra e do Paulo Calef. Mas eu já quero falar sobre o ambiente desse desembarque do Grêmio, tá? Que eu pude acompanhar aqui no hotel, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá. Assim, tem muito gremista aqui em Cuiabá. Aqui atrás, no saguão do hotel, tem muito gremista que está até agora esperando para que algum jogador possa descer para tirar foto. Então, o desembarque do Grêmio, ele foi nesse ambiente de muita festa, de muita celebração, do torcedor do Cuiabá, que queria ver jogadores do Grêmio e que viram de perto os jogadores do Grêmio, tá? Então, esse apoio, ele existe, e existe esse clima festivo aqui em Cuiabá. Pô, o saguão do hotel tá cheio, Renato muito ovacionado, Luiz Soares muito ovacionado, o Kahneman foi lá, tirou foto com todo mundo, esse clima ele existe, mas quando a gente vai para o bastidor do Grêmio, é um clima um pouco estranho. Eu participei, por exemplo, da live do César Cidade Dias hoje à tarde, e eu citei que existem elefantes na sala do Grêmio, tá? Assuntos que são muito grandes, que tá todo mundo vendo o que está acontecendo e que ninguém vai comentar, até porque aqui em Cuiabá não tem ninguém para comentar o assunto, porque os dirigentes estão em Porto Alegre. Mas a ausência do Adriel, com o caso de indisciplina e a indignação que gerou a postura dele pós-jogo contra o ABC, o fato de Guerra e Calef não estarem aqui em Cuiabá, tudo isso são elefantes e é um clima um pouco estranho, eu achei, tá? No desembarque aqui em Cuiabá, no bastidor, porque entre os jogadores tudo absolutamente tranquilo, até porque o clima foi muito bom e esse ambiente muito legal da energia que os jogadores receberam do grupo de jogadores, tá? Aliás, obviamente a torcida do Grêmio ela vai encher o seu espaço na Arena do Pantanal, tá? Porque são muitos gremistas, são muitos gaúchos aqui em Cuiabá, então vão encher o seu espaço. Só que o preço do ingresso é uma grande reclamação de todos os gremistas que eu conversei aqui. O preço do ingresso é de R$250. Convenhamos, é muito alto. Existem gremistas, inclusive, que eu conversei aqui, que vão na torcida do Cuiabá porque lá o ingresso é mais barato. Então eles preferem ir na torcida do Cuiabá para não perder o jogo. E aí vão ter que se comportar de uma maneira um pouco diferente, não vão poder ir com a cabeça do Grêmio, o que obviamente é um prejuízo. Mas R$250, convenhamos, é muito caro para o torcedor do Grêmio que está aqui no Mato Grosso, tá? Mas ainda assim deverá ter um grande público de torcedores gremistas na Arena Pantanal para essa partida contra a equipe do Cuiabá. Tem dúvida na escalação, tá? E aí eu já quero fechar falando do time que o Renato vai colocar a campo. A defesa ela parece estar definida. Com Grando, Fábio vai ser o lateral direito, voltando ao time, tá? O Fábio já está aqui em Cuiabá, inclusive. Fábio é o lateral direito. Bruno Alves, Kahneman e Diogo Barbosa, tá? Essa é a defesa. O meio-campo tem dúvida. O Lucas Silva joga. E aí existe a dúvida entre Darlan e Natan. Porque se jogar Darlan, o Bitelo joga adiantado. Se jogar Natan, o Bitelo joga recuado como segundo volante. E é essa a dúvida do time do Grêmio. E aí fecha com Cristaldo, Vina, Soares. Esse é o time do Grêmio para encarar a equipe do Cuiabá. A dúvida é Darlan ou Natan e a dúvida é onde colocar Bitelo. Na entrevista coletiva pós-jogo contra o ABC, o Renato reclamou da posição do Bitelo quando o Bitelo joga mais recuado, tá? E na derrota para o Cruzeiro, na verdade, o Renato falou sobre isso. Deu um indicativo de que não utilizaria mais o Bitelo recuado. Mas ele vai colocar o Darlan, eu fico com essa dúvida. E é a única dúvida que o time do Grêmio tem para ser escalado contra a equipe do Cuiabá, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Gente, tem odds muito boas para você apostar aqui nesse Campeonato Brasileiro, só envolvendo os jogos da dupla, tá? A dupla falando sobre os jogos da dupla, tá? Por exemplo, você sabia que o Grêmio não é o favorito, de acordo com a KTO, para o jogo de domingo? A vitória do Grêmio está pagando 2,75, o empate está pagando 3,2 e o Cuiabá está pagando 2,66.
O Cuiabá está como favorito nas odds da KTO. Então dá para usar isso, apostar no Grêmio e pegar uma odd boa. Só que eu olhei as odds do jogo do Inter, você sabe que do lado de lá o Inter vai ir com as reservas para enfrentar o Goiás. E aí a odd do Inter está 1,55. Empate pagando 4. E o Goiás pagando 6,33. Eu vou dar uma dica de aposta para vocês aqui, tá? Olha só. Empate ou vitória do Grêmio, aqui em Cuiabá, tá pagando 1,45. Empate ou vitória do Grêmio, 1,45. Do lado do Inter, empate ou vitória do Goiás, lembrando que o Inter deve ir com um time bem descaracterizado, empate ou vitória do Goiás tá pagando 2,28. Quer ir melhor? Faz uma acumulada. Empate ou vitória do Grêmio, empate ou vitória do Goiás. Se der isso, 3,32 é a odd. Barbada pra ti. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo direto de Cuiabá. Amanhã trago detalhes sobre a preparação do Grêmio e, claro, toda a repercussão da partida aqui pelo Campeonato Brasileiro.